No fundo de você, além do barulho do mundo e das etiquetas dos diagnósticos, existe uma inteligência silenciosa, sábia e poderosa, o médico interno. Ele não precisa de bisturi ou receita, apenas da sua atenção, da sua fé e da sua palavra. Este não é um audiolivro sobre soluções externas, mas um convite para despertar seu poder interior. Um poder que, segundo Joseph Murphy, pode regenerar células, restaurar órgãos e trazer harmonia ao corpo. Seu corpo não é seu inimigo, é seu aliado, um mensageiro perfeito que fala através dos sintomas e se cura no silêncio, quando você conversa com ele com amor, convicção e verdade. Prepare-se para uma jornada transformadora, onde você aprenderá a ouvir os sussurros da alma através do corpo, a dialogar com cada célula e a transformar seus pensamentos em remédio. Este é um caminho de autodescoberta, mas também de milagres conscientes, onde o invisível se torna real e o impossível, natural. Sua mente é a chave, sua palavra é o canal, e sua fé é a chama que cura. Bem-vindo a um conhecimento ancestral envolto em ciência espiritual. Comece agora. Fale com seu corpo e cure-se. Este livro não foi feito para entreter sua mente, mas para despertar o curador que dorme dentro de você. As páginas que você tem em mãos não trazem teorias, especulações ou promessas vazias. Elas contêm instruções para ativar uma inteligência que já vive em você, mas que talvez você tenha ignorado. A inteligência das suas células, glândulas, sangue e coração. Seu corpo não está te sabotando. Ele está obedecendo. Ele segue à risca as mensagens que, sem perceber, você envia há anos por meio dos seus pensamentos, palavras, silêncios, queixas e crenças. Este trabalho tem um único propósito: ensinar você a mudar esses comandos internos e liberar um novo padrão de vida, saúde e renovação a partir do centro da sua consciência. Não importa o diagnóstico que você recebeu, há quanto tempo sente sintomas ou repete histórias de limitação física. O que importa é que, a partir de hoje, você aprenderá a falar com seus órgãos, tecidos e células, não de forma simbólica ou poética, mas com precisão, método e resultados visíveis. Você aprenderá a plantar palavras no seu subconsciente, como quem semeia luz em um jardim, e a colher saúde onde antes havia apenas queixas. Cada capítulo é uma conversa com uma parte diferente de você, partes obedientes, não esquecidas, esperando por uma nova instrução. E você será quem vai dá-la, porque o corpo ouve, lembra e também pode perdoar. Se você ler este livro com a mesma atenção que deu aos seus sintomas, algo dentro de você começará a mudar. Este não é apenas mais um livro, é uma ponte entre o espírito e o corpo, e você está prestes a atravessá-la. Fale com seu corpo e cure-se. Capítulo 1. Seu corpo, seu aluno. Cada órgão do seu corpo tem a capacidade de aprender. Essa afirmação, que pode soar como poesia ou metáfora filosófica, é, na verdade, uma verdade funcional da sua vida interior. Suas células não respondem apenas a estímulos químicos ou elétricos. Elas respondem aos seus pensamentos, não com raciocínio abstrato, como um aluno humano, mas com uma obediência vibracional direta. Seu corpo é como uma escola silenciosa, e a mente que o habita é sua única professora. Cada vez que você repete uma ideia, você a reforça. Cada vez que sente uma emoção, você a planta. E cada vez que fala, você emite um comando que desce aos órgãos, que ouvem, aprendem e agem de acordo. Isso não é superstição, é a lei mental em ação. Pense no caso do Sr. Martinez, um mecânico de meia-idade que, após anos levantando peças pesadas, transformou sua coluna em um campo de batalha. O diagnóstico médico era simples: lombalgia crônica, provavelmente irreversível sem cirurgia. Ele não queria cirurgia, queria se mover livremente novamente. Quando sugere que sua coluna poderia aprender uma nova função, ele me olhou com desconfiança. Pedi que ele considerasse o seguinte: se a repetição mental pode causar úlceras, suor, queda de cabelo ou aumento da frequência cardíaca, então também pode induzir ordem, paz, oxigenação e flexibilidade. Se cada célula reage ao estresse como se recebesse instruções hostis, ela também pode responder a palavras de harmonia, como se fossem lições de um professor amoroso. Sugere uma prática diária:
Deitado, antes de dormir e ao acordar, ele deveria colocar a mão na região lombar e repetir, com voz calma e firme: coluna, aprenda a ser flexível. Estou com você, eu te alivio, eu te abençoo. Libere-se, vibre em paz. Ele fez isso por 40 noites, sem falhar. No final, a dor era apenas uma lembrança, e a flexibilidade voltou, não por milagre mágico, mas pela reeducação do tecido. Muitos leitores perguntam: como um órgão pode aprender se não tem consciência racional? A resposta está em entender que o subconsciente, que governa todas as funções automáticas do corpo, possui inteligência. Ele não pensa de forma discursiva, não analisa, compara ou raciocina. Ele obedece, e o faz com precisão, sem ironia ou interpretação. Se você diz "isso parte meu coração", ele registra como um comando. Se repete toda manhã "estou farto disso", seu estômago acredita. Se afirma constantemente "o estresse está me matando", seu coração se prepara para colapsar. Mas se você diz "eu sou a vida de Deus fluindo livremente" ou "cada célula vibra com saúde perfeita", o subconsciente toma essas frases como ordens para reprogramação. Isso é o que chamamos de lei mental. O que é aceito pela mente consciente, quando sustentado com fé e repetido com emoção, desce ao subconsciente e se manifesta. Esse ensinamento, que pode parecer novo, existe desde tempos antigos. No livro dos Provérbios, está escrito: "Filho meu, atende às minhas palavras. Inclina o teu ouvido às minhas instruções. Não as deixes afastar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo." Provérbios 4, 20-22. Note como o texto associa diretamente palavras a remédio e atenção mental à vida corporal. Não diz para consultar um herborista ou visitar o templo, mas para atender às palavras. Isso não é metáfora, é uma instrução literal sobre como a palavra gera substância. Assim como você ensina uma criança a andar com paciência e repetição, você pode ensinar seu fígado a se regenerar, seus músculos a recuperarem o tônus, seu pâncreas a funcionar sem medo. Você fala, o corpo ouve. Você pensa, o corpo responde. Nem sempre responde instantaneamente, porque o tempo do corpo não é o da mente, mas a obediência é garantida. É como plantar trigo. Você semeia, espera, confia, e o crescimento acontece. O erro do homem moderno não é a falta de fé, mas a fé mal direcionada. Ele acredita mais na doença do que na vida. Repete com convicção: "fico doente todo inverno", e de fato, fica. Ele esquece que sua palavra é lei para o subconsciente, e o subconsciente é o capataz do corpo. O que é ordenado, ele executa. Se o comando mudar, o resultado muda. Uma mulher com artrite nas mãos me procurou, angustiada. Ela não conseguia mais costurar, cozinhar ou segurar uma xícara sem dor. Perguntei o que ela costumava dizer sobre suas mãos. Ela respondeu, sem hesitar: "Eu sempre digo que são minhas mãos velhas e inúteis." Pedi que mudasse sua linguagem, que as abençoasse, que as chamasse de jovens, macias e obedientes. Dei a ela uma oração simples: "Minhas mãos são as mãos de Deus. Elas obedecem à inteligência divina. São ágeis, fortes e alegres." Pedi que repetisse isso por 15 minutos ao acordar e antes de dormir, segurando um copo d'água enquanto falava. Após 40 dias, sua mobilidade melhorou muito. Após 90, ela retomou suas atividades manuais. A mudança foi celular, mas começou com a palavra. Isso não é sobre negar sintomas. Não é fingir estar saudável quando há febre ou inchaço. É lembrar que o corpo está sempre ouvindo. Como um bom aluno, ele repete o que o professor ensina. Se o professor diz "você é inútil", o corpo desiste. Mas se afirma "eu sou a vida dentro de você", o corpo responde com vigor. Seus órgãos não são pedaços inertes de carne. São receptores finos dos seus estados mentais. Seu pâncreas não é uma máquina surda. É um servo fiel que ajusta sua química de acordo com o clima mental ao seu redor. Seu coração não bate ao acaso. Ele segue sua visão da vida. Se você vive sob golpes constantes, ele bate com violência. Se vive na alegria,
ele dança em harmonia. O que você está ensinando ao seu corpo hoje? Capítulo 2. A química da palavra. Tudo o que você fala deixa um rastro no seu sistema nervoso. Cada palavra que sai da sua boca atua como um comando eletroquímico direcionado ao seu corpo. Isso não é uma metáfora espiritual, mas uma realidade fisiológica que a ciência médica começa a confirmar com precisão. Quando você repete uma frase, seu cérebro traduz essa mensagem em sinais elétricos que viajam pelo sistema nervoso autônomo. Esses sinais afetam as secreções glandulares, a dilatação dos vasos sanguíneos, a contração dos órgãos internos e a química geral do seu sangue. É por isso que uma pessoa que grita de raiva pode elevar sua pressão arterial em segundos, enquanto alguém que repete uma oração de paz com convicção pode desacelerar imediatamente o ritmo cardíaco. Cada palavra que você usa é um comando para o laboratório secreto do seu corpo. Palavras são substâncias vibracionais com impacto bioquímico. O que você chama de só uma expressão é, na verdade, uma cápsula com efeitos fisiológicos reais. Quando alguém repete frases negativas como "isso me deixa doente", "isso me dá náuseas" ou "isso me dá arrepios", está, sem perceber, ativando a secreção de substâncias internas que imitam essas reações. Se essas expressões se tornam hábitos linguísticos, o corpo começa a produzir esses estados permanentemente. O sistema endócrino se desequilibra, as glândulas suprarrenais reagem ao estresse verbal como se fosse uma ameaça real, o fígado responde à linguagem da raiva, o estômago ao medo, a pele à vergonha. Todo o corpo traduz sua conversa interna e externa em bioquímica. Por isso, o ensinamento de Jesus tem valor clínico, não apenas moral. Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12:37. Essa afirmação não é uma ameaça celestial, mas uma observação direta de como a linguagem regula os processos corporais. Há uma relação íntima entre pensamento, palavra e secreção glandular. Quando você pensa em algo belo, o cérebro emite ondas que estimulam a produção de dopamina, serotonina e ocitocina, conhecidas como os hormônios da felicidade. Eles melhoram o sono, a digestão, a imunidade e a clareza mental. Quando você fala palavras de gratidão, ternura ou fé, o hipotálamo as interpreta como mensagens de segurança, ativando o sistema parasimpático. O corpo relaxa, e os processos de cura aceleram. Por outro lado, palavras hostis, mesmo que não intencionais, elevam o cortisol, diminuem a imunidade e causam inflamação. Em outras palavras, sua conversa diária pode ser remédio ou veneno, dependendo do que você escolhe dizer. Isso ficou evidente no caso de Ricardo, um jovem com gastrite crônica. Ele havia tentado vários medicamentos sem sucesso duradouro. Durante nossa conversa, notei que ele frequentemente dizia coisas como "isso explode meu estômago", "engulo minha raiva" ou "não consigo digerir o que acontece em casa". Expliquei que cada uma dessas frases era como uma injeção verbal de ácido que seu corpo obedecia literalmente. Pedi que ele colocasse as mãos no abdômen sempre que sentisse desconforto e dissesse lentamente: "Meu estômago está calmo. Minha digestão é perfeita. Eu assimilo tudo com paz. Eu libero, eu fluo, eu harmonizo". No início, ele achou bobo, mas concordou em tentar. 2 semanas depois, ele relatou melhoras significativas. 1 mês depois, parou de usar antiácidos. O que mudou não foi sua dieta, mas seu diálogo interno. O corpo não agiu por fé, mas por obediência fisiológica. As frases que antes ativavam toxinas emocionais foram substituídas por outras que liberavam substâncias curativas. A linguagem tem poder porque dirige a atenção. E a atenção é o canal por onde a energia vital flui. Para onde a atenção vai, o sangue, a oxigenação e a reparação seguem. Se você concentrar sua atenção, por meio de uma frase repetida, em um órgão específico, esse órgão reage. É por isso que orações dirigidas a uma parte do corpo produzem mudanças reais. O que chamamos de placebo é nada mais que uma fé verbalizada. E essa fé age através da química. Um homem que ora "meu coração bate em ritmo perfeito" envia um sinal que o sistema nervoso parasimpático decodifica como uma instrução para a coerência cardíaca. O que acontece depois não é milagre,
mas uma resposta do sistema autorregulador do corpo a um comando psicoverbal. Esse ensinamento não rejeita a utilidade da medicina convencional, ele a complementa. Onde o remédio não chega, a palavra pode chegar. Há casos em que a medicação regula os sintomas, mas a palavra interna cura a causa. Um homem pode tomar ansiolíticos a vida toda e nunca se curar. Mas, se mudar seu discurso interno, pode regular seu sistema sem químicos. A palavra ativa redes neurais que redirecionam a resposta do corpo. Quando construtiva, a palavra é regenerativa. Quando repetida com convicção, é transformadora. Quando falada com emoção, é terapêutica. Por isso, você deve vigiar não apenas seus pensamentos, mas também sua fala, porque o que você diz se torna bioquímica, e essa bioquímica forma seu estado físico. Capítulo 3. Ordens noturnas ao subconsciente. Há um momento preciso todos os dias em que as portas do subconsciente se abrem com mais disposição. É aquele instante intermediário, quando a mente racional começa a ceder o controle, e a vigilância consciente se dissolve, pouco antes de dormir. Entre o último pensamento e a primeira onda de inconsciência, ocorre o que a ciência do novo pensamento chama de a hora de ouro da alma. Nesse limiar, o que você planta floresce. O motivo é simples: durante o sono, a mente consciente descansa, mas o subconsciente continua trabalhando, exatamente com as instruções que você deixou ao apagar a luz. Se essa instrução foi medo, ele seguirá produzindo imagens de perigo. Se foi cansaço, reforçará a exaustão. Mas, se foi um comando claro de renovação, regeneração e saúde, o corpo receberá essa diretriz como lei e iniciará o processo de reparação celular com base nisso. O segredo está em usar esse momento de transição com plena intenção. O subconsciente não é um ser estranho vivendo nas profundezas. É o departamento interno que regula todas as funções vitais: síntese de proteínas, regeneração de tecidos, equilíbrio hormonal, digestão, respiração, circulação e o próprio sono. Ele não para, não se distrai, não questiona. Ele age, mas precisa de instruções claras. E essas instruções chegam por meio de uma linguagem carregada de emoção. Por isso, as palavras que você fala ao adormecer têm um poder especial. São comandos que o subconsciente executa sem demora, sem julgamento, sem avaliação moral. Uma enfermeira que trabalhava no turno da noite me escreveu sobre seu caso. Ela reclamava de fadiga crônica, dores de cabeça constantes e um declínio geral no sistema imunológico. Apesar de dormir muitas horas durante o dia, nunca se sentia verdadeiramente descansada. Perguntei: "O que você pensa antes de dormir?" Ela respondeu: "Que estou destruída, que meu corpo não aguenta mais, que gostaria de morrer dormindo." Pedi que mudasse essa programação. Sugere uma oração simples e direta para repetir por 3 minutos antes de fechar os olhos: "Agora durmo em paz. O poder de Deus me renova. Cada célula se enche de luz. Cada órgão se regenera. Acordo forte, saudável, alegre." Assim é. Ela começou a prática sem muito entusiasmo, mas com consistência. Após 2 semanas, relatou melhoras. Após 2 meses, reduziu os medicamentos e sua energia vital voltou. Nada mudou fora dela, mas tudo mudou dentro. Ela mudou o comando e a resposta mudou. Não é preciso complexidade, nem rituais elaborados, nem palavras complicadas. Uma frase curta, coerente, dita com fé antes de dormir, é suficiente. O corpo aceita esse comando, o subconsciente o traduz em funções automáticas, e a noite se torna um laboratório de restauração. Os antigos hebreus sabiam disso quando cantavam seus salmos noturnos. Os sábios orientais ensinaram isso como samurais passivos. A ciência moderna confirma, observando como pensamentos repetidos antes do sono alteram ondas cerebrais, secreção de melatonina e processos imunológicos. Isso não é feitiçaria, é fisiologia espiritual aplicada. O que você decreta ao deitar, o corpo executa ao acordar. É crucial entender que a linguagem noturna deve ser afirmativa, no presente e positiva. Não diga "não quero estar doente", porque o subconsciente não registra negações.
Se você diz não quero dor, ele ouve dor. Se diz que eu não tenha dor de cabeça amanhã, ele registra dor de cabeça amanhã. Mas, se você afirma eu descanso. Cada parte de mim relaxa. Minha cabeça está em paz, o corpo recebe essas instruções sem distorção. O subconsciente não é criativo, é obediente. Ele não julga se um comando é sábio ou tolo. Ele simplesmente o executa. Por isso, é vital dar instruções com clareza, intenção e amor. Muitos pacientes cometem o erro de levar suas preocupações para a cama. Eles recitam mentalmente suas dívidas, conflitos, doenças e depois se perguntam por que acordam mais cansados, irritados ou doentes. A resposta é clara. O subconsciente trabalhou a noite toda com um roteiro de destruição. Mas, se esse roteiro mudar, se você decidir treinar uma imagem de saúde, ordem e vida, o corpo agirá de acordo com essa visão, e os resultados serão mensuráveis, tangíveis, verificáveis. Capítulo 4. O coração que ouve. O coração não é apenas um músculo simples. Não é uma bomba cega que empurra sangue como uma máquina sem alma. Acima de tudo, é um receptor, um dos órgãos mais sensíveis ao seu estado emocional e aos seus pensamentos constantes. O batimento cardíaco não é fixo nem arbitrário. É um reflexo imediato do seu tom mental. Cada pensamento que você guarda, cada emoção que sustenta, cada palavra que repete afeta seu ritmo. Se você vive com medo, seu coração registra. Se fala com raiva, ele reflete. Se habita na alegria, ele traduz isso em ritmo. O coração não precisa entender suas ideias para obedecê-las. Ele as interpreta em sua própria linguagem e responde com aceleração, contração ou harmonia. Por isso, disse que o coração entende o que a língua não fala, porque está diretamente conectado ao subconsciente, e o subconsciente responde ao conteúdo vibracional das suas palavras e emoções. Ao longo dos anos, recebi dezenas de cartas de pessoas que conseguiram controlar ou reverter problemas de pressão arterial não com remédios, mas com orações focadas, visualizações rítmicas e afirmações específicas. Um dos casos mais notáveis foi o do Sr. Rei, um contador aposentado de 68 anos que sofria de hipertensão grave há mais de uma década. Os médicos prescreveram várias combinações de medicamentos, com resultados inconsistentes e muitos efeitos colaterais. Conversando com ele, percebi que ele havia internalizado uma crença devastadora: meu coração está cansado de viver. Essa frase, repetida por anos como queixa ou resignação, foi absorvida pelo subconsciente como uma instrução de cansaço. Propus uma abordagem oposta. Ele deveria começar a falar com seu coração como quem fala com uma criança, com autoridade amorosa e ternura firme. Todas as noites, ele colocaria a mão sobre o peito, fecharia os olhos e repetiria por 5 minutos: meu coração bate em paz. Meu coração tem um ritmo divino. Eu ouço a melodia da vida em seu pulsar. Obrigado por sua lealdade. Obrigado por sua força. Estamos bem. Ele também deveria visualizar um metrônomo pulsando suavemente e com firmeza, sem forçar nada, apenas contemplando e repetindo. Após 3 semanas de prática diária, sua pressão começou a estabilizar. Após 3 meses, sob supervisão médica, ele reduziu a medicação pela metade. Não foi magia, foi reeducação rítmica. O coração não foi curado por um poder externo, mas por uma nova instrução que o subconsciente obedeceu fielmente. A chave aqui é entender que o coração não apenas bombeia sangue, ele irradia informação. Pesquisas contemporâneas mostram que o campo eletromagnético gerado pelo coração é muito mais forte que o do cérebro. Esse campo se expande além do corpo e age como uma antena, sintonizando emoções, pensamentos e estados de consciência. Quando você pensa com raiva, esse campo se torna caótico. Quando pensa com gratidão, ele se torna coerente. Essa coerência não é abstrata. Tem efeitos reais na pressão arterial, oxigenação dos órgãos, digestão e sistema imunológico. Tudo isso pode ser alterado favoravelmente ou não, dependendo do padrão emocional que você mantém. E os padrões emocionais são escolhidos, cultivados e direcionados. Por isso, visualizar o pulso como um metrônomo divino é tão eficaz. Porque o ritmo, quando visto,
sentido e nomeado, impõe ordem ao que antes era caos. Se, todas as noites, você dedicar alguns minutos para visualizar seu coração como um instrumento afinado pela música do universo, algo dentro de você começará a suavizar. A tensão crônica diminuirá, a agressividade latente se dissipará, e todo o corpo começará a seguir esse novo compasso. Isso não é fantasia, é a ciência da atenção. O que você observa com amor se harmoniza. O que você ignora se rigidifica. O que você teme se desregula. Capítulo 5. Pulmões de luz. Respirar é o primeiro ato que você realiza ao nascer e o último ao deixar este mundo. No entanto, a maioria das pessoas passa a vida sem perceber que respirar não é apenas uma função biológica automática. É um canal direto de comunicação entre a mente e o corpo. Seus pulmões não são foles mecânicos, são instrumentos delicados, extremamente sensíveis ao seu estado emocional e ao conteúdo mental ao seu redor. Cada inspiração recebe instruções, mesmo que você não note. E, muitas vezes, essas instruções estão carregadas de ansiedade, medo, vergonha ou pressão. O resultado é uma respiração rasa, bloqueada e tensa. Quando o corpo respira assim por longos períodos, ele se adapta a esse padrão como se fosse natural. Mas o que foi aprendido pode ser desaprendido. O que foi deformado por sugestões negativas pode ser reeducado por palavras vivas. Os pulmões ouvem, e o que você diz a eles, eles inspiram. Por isso, este capítulo tem um único propósito: ensinar você a respirar palavras. Isso não é metáfora, é uma técnica. Respirar palavras significa sincronizar sua respiração com uma afirmação, uma imagem ou uma emoção elevada. Significa ensinar seus pulmões que cada inspiração é também uma entrada de vida, e cada expiração é uma chance de liberar não apenas dióxido de carbono, mas pensamentos tóxicos, memórias inúteis e emoções enraizadas. O ar não é apenas um gás, é um veículo vibracional, e, quando você respira com consciência e com palavras, o ar se torna remédio. Uma jovem que sofria de asma desde a adolescência me procurou em desespero. Seu corpo parecia resistir ao ar. Ela vivia com o inalador na mão, dormia sentada, respirava com medo. Perguntei como ela falava consigo mesma durante as crises. Ela respondeu: "Eu sempre digo que estou sufocando, que não consigo respirar, que não aguento mais." Expliquei que essa frase, repetida com a emoção do pânico, havia ensinado seu sistema nervoso a reagir se fechando, como se dissesse: "Se o ar te prejudica, vamos fechar a porta." Propus uma mudança total na narrativa. Pedi que ela começasse a usar uma sequência de respiração com palavras. Inspirar dizendo mentalmente: "A vida entra em mim." Expirar dizendo: "Estou seguro." Inspirar: "A luz me enche." Expirar: "Eu libero o medo." No início, sua respiração era trêmula. Mas, após alguns dias, seu sistema começou a responder. Em poucas semanas, ela conseguia caminhar sem falta de ar. Em um mês, os ataques eram esporádicos. Sua relação com o ar mudou, e, com ela, sua fisiologia. Esse princípio não é estranho às tradições antigas. Em Gênesis, o sopro é um símbolo de vida. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Gênesis 2:7. Desde o início do texto sagrado, a respiração é a ponte entre matéria e espírito. Quando você respira, não está apenas oxigenando tecidos, está renovando seu contrato com a existência. Cada inspiração é uma afirmação silenciosa: "Estou vivo." Cada expiração pode ser uma liberação consciente: "Deixo ir o que não me serve mais." Mas, se seu pensamento habitual é "o mundo me sufoca, a vida me engasga ou não consigo respirar em paz", a mensagem que chega ao subconsciente é de fechamento, aperto, contração. E os pulmões obedientes cumprem, não por maldade, mas por fidelidade biológica. A única maneira de desfazer esse padrão é instalar um novo. E esse novo padrão deve unir respiração com palavra, corpo com fé, biologia com intenção. Respirar palavras é uma disciplina simples, mas poderosa. Não requer equipamentos, lugares especiais ou roupas específicas. Apenas disposição. Dedique 5 a 10 minutos, de manhã e à noite,
para sentar ou deitar, fechar os olhos e guiar sua respiração com frases escolhidas. Essas frases devem ser afirmativas, no presente e relacionadas à abertura, proteção e vida. Você pode usar fórmulas como inspirar paz, expirar tensão. Inspirar saúde, expirar medo. Inspirar luz, expirar escuridão. Inspirar Deus, expirar dúvida. Quando essas frases são repetidamente associadas à respiração, o sistema nervoso começa a percebê-las como comandos de relaxamento. O corpo responde diminuindo o ritmo cardíaco, liberando hormônios calmantes, abrindo os brônquios, expandindo a capacidade pulmonar e, mais importante, gerando uma nova memória corporal. Capítulo 6. A coluna dourada. A coluna é o eixo físico do seu corpo. É a torre interna sobre a qual toda a estrutura que você chama de eu é construída. É suporte, ponte, condutor. Mas não apenas no nível estrutural, também nos planos energético, emocional e mental. Quando se diz que alguém se curva sob as pressões da vida, a expressão é mais literal do que parece. A coluna não é indiferente à linguagem interna. Ela ouve os pensamentos, registra as emoções e traduz cada crença em tensão, rigidez ou flexibilidade. Quando uma pessoa vive com culpa, sua coluna se curva para a frente. Quando está constantemente na defensiva, a parte superior das costas se contrai. Quando carrega fardos, a região lombar inflama. Nada disso é acidental, é uma lei funcional. Quando o subconsciente recebe uma ideia dominante como não aguento isso está me quebrando ou devo suportar, ele comunica isso ao sistema nervoso. E o sistema nervoso, um mensageiro fiel, envia sinais de contração aos músculos profundos das costas. Por isso, curar a coluna não começa com massagem, cirurgia ou remédio externo. Começa com uma mudança na palavra, com uma reprogramação da postura interna. E essa postura não se refere a como você posiciona seu corpo, mas a como você encara a vida. Se sua atitude em relação à existência é de fraqueza, sua coluna obedecerá. Se sua autoimagem é de uma estrutura mal projetada, suas vértebras assumirão essa forma. Mas, se seus pensamentos são firmes, se sua voz interna afirma ordem, se seu sistema de crenças é baseado em dignidade e retidão, então sua coluna responderá com elevação, abertura e força. Porque ela também aprende, porque ela também ouve, porque ela, como todo órgão, é uma aluna da sua consciência. Um arquiteto de 45 anos me procurou com dores lombares que persistiam há mais de 6 anos. Ele havia tentado fisioterapia, acupuntura, alongamentos e exercícios corretivos, mas sem sucesso duradouro. Durante nossa conversa, ele disse uma frase reveladora: "Sinto que todo o peso da minha família está nas minhas costas." Respondi: "O que você sente, sua coluna está cumprindo." Ofereci uma analogia que ele, como arquiteto, entenderia melhor que ninguém. Você já viu uma catedral cuja abóbada desaba porque seu projeto mental foi desenhado para falhar? Seu corpo é uma catedral, e você é o arquiteto assinando os projetos todos os dias com seus pensamentos. Sugere uma prática diária. Ele deveria visualizar sua coluna como uma coluna sólida de ouro, erguida, radiante, inabalável. Todas as manhãs, ele sentaria com as costas retas, fecharia os olhos e diria em voz alta: "Minha coluna é forte. É firme. É flexível. É a coluna de Deus em mim. Nada a dobra. Nada a sobrecarrega. Nada a esmaga. Ela é livre." Enquanto dizia isso, ele deveria imaginar cada vértebra como um bloco de luz perfeitamente alinhado. Após 2 semanas, os episódios de dor diminuíram significativamente. Após 2 meses, sua postura mudou, e a mobilidade melhorou. Não porque ouro substituiu o osso, mas porque a ideia de uma coluna divina substituiu a ideia de um fardo. O corpo fez o resto. Capítulo 7. A pele, espelho da alma. A pele é o maior órgão do seu corpo. É a fronteira viva entre você e o mundo, o limite que traduz o interno para o externo e vice-versa. Sua sensibilidade não se limita ao toque, ela reflete suas emoções, níveis de estresse e autoimagem.
Muitos acreditam que problemas de pele são apenas questões de higiene ou genética. Mas essa crença ignora uma verdade fundamental. A pele responde ao conteúdo da alma, não simbolicamente, mas como uma reação literal e fisiológica. Eczema, urticária, psoríase, acne crônica, rosácea. Todos podem ter raízes em instruções emocionais que o subconsciente traduz em sinais dermatológicos. A pele, mais que uma barreira, é uma tela, e nela o subconsciente projeta seus filmes. É importante entender que o subconsciente não esconde seus conflitos, ele os expressa. Se não pode fazê-lo por palavras, usa imagens, sonhos, dor ou doenças funcionais. No caso da pele, essa expressão está muitas vezes ligada a temas de identidade, contato, rejeição ou autopercepção. Uma pessoa que não se sente à vontade em sua própria pele frequentemente apresenta sintomas nela. Alguém que se sente atacado, sujo, exposto ou indigno de ser visto pode desenvolver condições que cumprem essas sensações. O corpo não cria símbolos arbitrários, cria reações fiéis às crenças dominantes. Por isso, a pele pode ser considerada a superfície onde a consciência se torna visível. A pele ouve o que você pensa de si mesmo e obedece. Lembro do caso de uma jovem que sofria de psoríase desde os 13 anos. Sua pele descamava em placas avermelhadas, especialmente nos braços e pescoço. Ela havia tentado cremes, esteroides, luz ultravioleta e dietas especiais, com melhoras temporárias, mas os surtos sempre voltavam. Quando perguntei o que sentia ao se olhar no espelho, ela respondeu sem hesitar: nojo. Pedi que descrevesse em detalhes seu diálogo interno ao acordar. Ela disse: penso que meu corpo é nojento, que ninguém vai me amar, que pareço doente. Apontei que seu subconsciente estava projetando esse roteiro na pele, o filme mental sendo exibido no órgão mais visível. Seu corpo não a estava traindo, estava seguindo um programa. Sugere uma prática diária de visualização e autocorreção de imagem. Todas as manhãs, ela deveria se olhar no espelho, colocar as mãos nas áreas afetadas e repetir: esta pele é sagrada. Esta pele é limpa. Esta pele é minha veste divina. Apenas luz vive aqui. Eu sou puro. Eu sou digno. Eu sou novo. Pedi também que visualizasse sua pele como um tecido branco, macio, suave, absorvendo luz dourada a cada respiração. No início, foi difícil. Ela repetia as frases sem acreditar. Mas a repetição diária, junto com a imagem, começou a influenciar seu sistema emocional. E, à medida que o sistema emocional se acalmava, liberava o corpo do padrão inflamatório. Após 3 meses, os surtos reduziram em 80%. Não era negação, era substituição. O subconsciente recebeu um novo filme e o projetou na pele. Capítulo 8. Sangue vivo, pensamento vivo. O sangue é mais que um fluido vital, é o mensageiro da consciência. Ele transporta oxigênio, nutrientes, hormônios e emoções. É o rio interno que corre por todos os seus órgãos, carregando não apenas elementos bioquímicos, mas também o tom vibracional do seu sistema de crenças. O que você pensa repetidamente afeta sua pressão arterial. O que sente constantemente altera a viscosidade, a velocidade e a distribuição do seu sangue. Você não pode separar o sistema circulatório da mente, pois cada batimento cardíaco é modulado pelo conteúdo dos seus pensamentos. Funcionalmente, o sangue não é neutro. Ele responde ao diálogo mental contínuo. E o subconsciente, ao perceber ideias de contração, medo ou repressão, transmite esses sinais aos vasos, causando estreitamento, espasmos e distúrbios que depois são rotulados como hipertensão, má circulação, varizes ou arritmias. Mas tudo começou com uma instrução, e toda instrução pode ser substituída por outra. O sangue precisa de liberdade. Precisa de espaço, direção e ritmo. Quando você vive preso a padrões de pensamento rígidos, emoções reprimidas ou culpa não processada, sua circulação reflete isso. O fluxo diminui, a vitalidade desvanece, a sensação de fadiga aumenta. Não porque o corpo envelheceu, mas porque a mente restringiu sua energia. Muitas pessoas com pés frios,
dormência ou pressão irregular não precisam tanto de medicação quanto de reeducação interna. Porque o sangue não parou de funcionar. Ele parou de receber o comando certo. Esse comando é: flua livremente, distribua com alegria, nutra sem resistência. Se o subconsciente receber essa instrução com convicção, as artérias e veias obedecerão, porque o sangue também ouve. Uma funcionária de escritório de 50 anos me procurou com fadiga constante, peso nas pernas e dores de cabeça intermitentes. Seu exame médico não mostrava nenhuma doença grave, mas sua energia estava esgotada. Durante a conversa, notei um padrão mental forte. Ela falava constantemente em termos de estagnação: nada vai para frente, minha vida está travada, me sinto presa. Apontei que sua linguagem era idêntica aos sintomas que seu sangue mostrava. Seu sistema circulatório não fluía porque sua mente não fluía. Ofereci uma afirmação direcionada: meu sangue é um rio vivo. Minha vida se move. Eu fluo, eu circulo, eu avanço. Ela deveria repetir isso 3 vezes ao dia, acompanhado de uma caminhada de pelo menos 10 minutos, enquanto visualizava seu corpo como um sistema de rios vermelhos cheios de luz, levando alegria a cada célula. Em semanas, sua vitalidade começou a voltar. Não porque o movimento físico era mágico, mas porque ela agora respondia a uma imagem mental libertadora. Capítulo 9. Glândulas, sua fortuna interna. Cada glândula do seu corpo é uma estação de transmissão. Elas não trabalham isoladamente, nem são simples geradoras químicas operando por reflexo. Funcionam como tradutoras do seu estado interno. A tireoide, as suprarrenais, a hipófise, o pâncreas, o timo, as gonadas, todas elas ouvem, registram e obedecem à vibração emocional e mental que você sustenta. Não são entidades autônomas. São secretoras de hormônios obedientes que respondem ao clima que sua mente estabelece. Por isso, você pode considerá-las suas aliadas invisíveis ou suas servas exaustas, dependendo da mensagem que envia diariamente. Seu trabalho é sagrado. Elas regulam o metabolismo, a energia, a adaptação ao estresse, mas também manifestam fisicamente o que você acredita ser possível espiritualmente. O corpo se adapta à crença dominante, e as glândulas, estando no centro desse sistema adaptativo, respondem precisamente ao conteúdo dos seus decretos internos. Vamos começar com a tireoide. Localizada na base do pescoço, ela regula a velocidade com que seu corpo usa energia. Mas, simbolicamente e funcionalmente, também está ligada ao seu direito de se expressar, de ser visto, de se mover livremente pelo mundo. Muitas pessoas com hipotireoidismo crônico compartilham um padrão emocional. Foram silenciadas, ignoradas ou aprenderam a se calar para sobreviver. Por outro lado, aquelas com hipertireoidismo frequentemente experimentam sobreexcitação mental, pensamentos incontroláveis, uma necessidade constante de provar seu valor e ansiedade em torno do desempenho. Em ambos os casos, a glândula segue o comando emocional. Ela não falha sem motivo, ela obedece. Uma mulher de 38 anos, diagnosticada com hipotireoidismo autoimune, compartilhou que, desde a infância, foi ensinada a não incomodar, a não falar muito, a não pedir muito. Sua voz era suave, seu ritmo de vida lento, sua fadiga constante. Expliquei que sua glândula havia aprendido a obedecer a um decreto: não se mova, não exista demais, não ocupe espaço. E que era hora de substituí-lo por um novo. Sugere uma afirmação específica: minha voz é válida. Meu corpo é digno de energia. A sabedoria divina regula minha tireoide com amor. Pedi que repetisse essa frase em voz alta todas as manhãs, com a mão no pescoço, enquanto respirava profundamente e visualizava uma luz azul brilhante preenchendo a área. Após 40 dias, seus níveis hormonais melhoraram visivelmente, porque o corpo, como sempre, recebeu uma nova instrução e respondeu de acordo. Capítulo 10. Silenciar a dor com a voz interna. A dor não é uma força autônoma, é um sinal. É a mensagem do corpo dizendo que algo está fora de ordem. Mas, como qualquer mensagem, ela pode ser entendida, moderada e reeducada.
O erro comum é acreditar que a dor é uma sentença a ser obedecida passivamente ou com medo. No entanto, casos clínicos e experiências documentadas mostram que a dor física pode ser reduzida, neutralizada e até silenciada pelo uso preciso da atenção, da palavra e da instrução ao subconsciente. Isso não significa negar a dor. Significa entender que sua intensidade não é fixa e que o subconsciente, quando bem treinado, pode funcionar como um centro de anestesia mental, bloqueando ou modulando a percepção dos estímulos sem depender de medicamentos. A chave está em estabelecer uma relação de domínio, não de submissão, com os sinais que o corpo emite. Seu sistema nervoso responde fielmente às ordens que recebe do subconsciente. Se ele acredita que um procedimento será doloroso, aumentará a sensibilidade. Se acredita que é seguro, reduzirá a percepção da dor. Isso não é teoria esotérica, é fisiologia aplicada. Médicos, dentistas e cirurgiões documentaram casos em que, por meio de gerenciamento guiado, hipnose ou treinamento consciente, pacientes passaram por extrações dentárias, cirurgias menores ou procedimentos invasivos sem anestesia química. Em todos esses casos, o padrão é o mesmo. O paciente substitui o medo por uma instrução mental clara, sustentada por uma imagem emocional estável. O corpo, consequentemente, inibe os sinais de dor, libera endorfinas e permite que o procedimento ocorra sem sofrimento. Capítulo 11. A lei do perdão somático. O perdão não é apenas uma ação moral ou uma atitude espiritual elevada. É, acima de tudo, uma função terapêutica com repercussões físicas imediatas. O corpo humano reage intensamente às emoções não resolvidas, e o ressentimento está entre as mais prejudiciais. Não porque seja um pecado no sentido religioso tradicional, mas porque cria um ambiente emocional tóxico que, quando sustentado, perturba os sistemas orgânicos. O ressentimento não permanece na mente. Ele desce, circula pelo sangue, acumula-se nos tecidos, âncora-se nos órgãos e frequentemente se manifesta como úlceras gástricas, síndrome do intestino irritável, inflamação crônica, tensão muscular constante, enxaquecas ou condições autoimunes. O corpo não esquece o que a mente se recusa a liberar. Por isso, devemos falar do perdão como um processo somático. Quando o subconsciente recebe o comando de não esquecer, não liberar, não perdoar, ele interpreta que você deve continuar defendendo uma ferida. E o mecanismo de defesa mais básico é a inflamação. É por isso que algumas pessoas sustentam inflamações localizadas por anos, sem explicação médica clara, enquanto guardam velhas mágoas contra pais, ex-parceiros, chefes ou até contra si mesmas. O que chamamos de dor emocional eventualmente se torna dor física, porque o corpo busca uma saída que a mente nega, e essa saída é frequentemente um sintoma. Capítulo 12. Células felizes, vida longa. O corpo humano é uma coleção de sistemas, mas, além disso, é uma comunidade. E essa comunidade é composta por trilhões de indivíduos microscópicos chamados células. Cada uma tem uma função, uma memória e uma capacidade de responder. Não são partes passivas de um mecanismo. São unidades vivas que cooperam entre si de acordo com a informação que recebem. Essa informação não vem apenas do ambiente físico ou dos nutrientes. Vem, de forma ainda mais poderosa, dos seus pensamentos constantes. Cada célula responde ao que você considera verdadeiro. Portanto, falar de rejuvenescimento não é falar de fórmulas mágicas ou intervenções externas, mas de mudar a qualidade da comunicação entre sua mente e seu corpo. Quando as células se sentem valorizadas, respeitadas, amadas e guiadas com sabedoria, começam a funcionar com mais eficiência. Quando recebem rejeição, ódio, negligência ou instruções contraditórias, perdem o ritmo, desorganizam-se e aceleram seu desgaste. Isso não é mito, é a base da biologia consciente. Suas células não distinguem entre uma ordem dita em voz alta e uma crença mantida em silêncio. Ambas são instruções. Ambas moldam o ambiente interno. Então, quando você pensa repetidamente estou envelhecendo, me sinto pior a cada dia ou meu corpo não responde mais, você está transmitindo a esses trilhões de trabalhadores invisíveis uma diretriz de deterioração, e eles, como servos leais, obedecem. Mas, se você reverter essa sequência mental,
Se substituir esse padrão por um novo, baseado em gratidão, afirmação e uma visão regenerativa, então essas mesmas células receberão um novo sinal e seu comportamento mudará. Rejuvenescimento não significa voltar a uma idade biológica anterior. Significa dar às suas células um ambiente onde possam trabalhar em paz, com energia e propósito. E esse ambiente é criado por você, com cada palavra, cada imagem, cada ato de atenção interna. Por anos, recomendei um protocolo de 30 dias que ajudou milhares de leitores a restaurar funções, melhorar o tônus geral e, em muitos casos, reverter sintomas associados ao desgaste celular. Este protocolo não substitui tratamentos médicos, mas os complementa na raiz, porque atua na causa mais profunda do envelhecimento precoce: o distúrbio emocional transformado em informação celular tóxica. A proposta é simples. Por 30 dias, você deve estabelecer uma rotina diária de comunicação celular. 3 vezes ao dia, ao acordar, ao meio-dia e antes de dormir. Você dedicará um momento para falar com seu corpo com uma voz clara e específica, não simbolicamente, mas literalmente, porque suas células entendem a linguagem da fala dirigida e estão esperando ouvir algo além de queixas, fadiga e resignação. Aqui está a sequência central do protocolo, que você deve repetir 3 vezes ao dia, preferencialmente em voz alta. Células do meu corpo, eu as abençoo. Células do meu corpo, eu as libero do passado. Cada célula é luz. Cada célula é vida. O poder de Deus flui em vocês. Vocês são renovadas, restauradas e alegres. Eu sou a juventude eterna em ação. Eu sou a inteligência divina organizando tudo. Obrigado pelo seu trabalho e pela sua lealdade. Comprometo-me a dar a vocês pensamentos de amor, imagens de paz e palavras de verdade. De agora em diante, vocês respondem apenas ao bem. Assim é e assim será. Enquanto repete essa oração, visualize seu corpo como uma rede radiante de luz celular, onde cada ponto brilha com gratidão. Se puder, coloque as mãos no peito, abdômen ou qualquer área onde sinta tensão ou fadiga. Respire lentamente. Não tente forçar sensações. Deixe a repetição diária fazer o trabalho. Após o 7º dia, você começará a se sentir mais leve. Após o 15º, muitos relatam melhora na qualidade do sono, humor e digestão. Aos 30 dias, a maioria experimenta uma nova sensação de vitalidade que não vem de mudanças externas, mas de uma reprogramação sustentada. É essencial entender que este trabalho não é sobre negar a idade ou fingir ilusões vaidosas. É sobre lembrar que cada célula tem inteligência, e essa inteligência responde à fonte que você escolhe instalar como padrão. Se você decidir que envelhecer é inevitável, que a deterioração é normal, que o cansaço é destino, assim será. Mas, se escolher instalar que a ordem divina está presente, que a renovação é possível, que a energia pode ser restaurada, isso também se cumprirá, porque o corpo reflete o comando interno, e esse comando pode ser mudado a qualquer momento por qualquer um que esteja disposto a assumir a responsabilidade. Capítulo 13. O estômago, guardião da paz. O estômago é mais do que um órgão de digestão. É um guardião sensível da sua paz interior. Ele não apenas processa alimentos, mas também as emoções que você carrega e as palavras que pronuncia. Cada pensamento de rejeição, cada frase carregada de ansiedade ou ressentimento, é absorvido por esse órgão como se fosse um alimento amargo. Quando você vive em um estado de preocupação constante, dizendo coisas como "isso não me desce" ou "não consigo engolir essa situação", seu estômago reage literalmente, contraindo-se, produzindo ácido em excesso ou dificultando a digestão. Ele não é apenas um processador químico, é um espelho da sua relação com a vida. O estômago ouve, registra e obedece às instruções que chegam do seu subconsciente, e essas instruções são moldadas pelas suas palavras e crenças. Um exemplo marcante foi o caso de Ana, uma professora de 42 anos que sofria de refluxo crônico e dores abdominais frequentes. Os exames médicos não revelavam nada além de uma leve gastrite, mas os sintomas persistiam apesar de tratamentos e mudanças na dieta. Durante nossa conversa, ela admitiu que vivia repetindo: "Tudo na minha vida é indigesto" ou "não consigo processar o que me acontece". Essas frases, ditas com emoção,
Haviam programado seu estômago para reagir com tensão e inflamação. Propus uma prática simples. Todas as noites, antes de dormir, ela deveria colocar as mãos sobre o abdômen, respirar profundamente e dizer com calma: meu estômago é um lago tranquilo. Eu digiro a vida com facilidade. Tudo flui em paz. Eu sou harmonia. Enquanto fazia isso, ela deveria visualizar seu estômago como uma piscina de água cristalina, refletindo luz e serenidade. Após 3 semanas, os episódios de refluxo diminuíram significativamente. Após 2 meses, ela raramente sentia dor. O estômago não mudou por magia, mas porque recebeu uma nova instrução e o subconsciente, fiel, a executou. A ciência confirma que o estômago é diretamente influenciado pelo sistema nervoso entérico, muitas vezes chamado de segundo cérebro. Esse sistema responde instantaneamente aos seus estados emocionais. Quando você alimenta pensamentos de aceitação e gratidão, o estômago relaxa, a digestão flui e a produção de enzimas se equilibra. Mas quando você sustenta ideias de rejeição ou conflito, ele se contrai, como se estivesse tentando proteger você de algo que não pode ser digerido. Por isso, é essencial mudar a narrativa interna. Não é suficiente apenas comer bem, é preciso falar bem com seu corpo. O estômago não é um inimigo, é um aluno leal que aprende com o que você diz e sente. Para começar a reeducar seu estômago, experimente este exercício diário. Ao acordar e antes de dormir, sente-se em um lugar calmo, coloque as mãos sobre o abdômen e repita: eu recebo a vida com alegria. Meu estômago é sábio e calmo. Eu digiro tudo com amor e paz. Enquanto diz isso, visualize uma luz quente e dourada envolvendo seu estômago, dissolvendo qualquer tensão. Faça isso por pelo menos 21 dias, sem pressa por resultados imediatos. A repetição consistente é o que reprograma o subconsciente, e o subconsciente, por sua vez, ajusta a química do seu corpo. Não se trata de negar os sintomas, mas de ensinar ao seu estômago que ele pode funcionar em harmonia, que ele não precisa lutar contra a vida, mas sim fluir com ela. O estômago é um templo onde a vida é transformada em energia. Quando você fala com ele com respeito e direção, ele responde com equilíbrio. Não diga mais não aguento isso ou isso me deixa enjoado. Em vez disso, proclame: eu acolho a vida. Meu estômago é um centro de paz. Tudo o que recebo se transforma em bem. Mude sua linguagem, e sua digestão mudará. Mude sua digestão, e sua maneira de viver a vida também se transformará. Capítulo 14. Os rins, filtros da liberdade. Os rins são os filtros silenciosos do seu corpo, trabalhando incansavelmente para purificar o sangue e manter o equilíbrio interno. Mas, além de sua função física, eles são profundamente sensíveis ao seu estado emocional e mental. Os rins respondem ao que você guarda ou deixa ir, não apenas em termos de fluidos, mas também de emoções e crenças. Quando você vive preso a mágoas, culpas ou medos, os rins refletem essa retenção, manifestando sintomas como inchaço, infecções urinárias frequentes ou até pedras renais. Eles não são apenas órgãos, são guardiões da sua liberdade interior, e o que você diz a eles determina se eles fluem livremente ou se contraem em resposta a comandos de estagnação. Conheci um homem de 55 anos, João, que sofria de infecções urinárias recorrentes e sensação constante de peso na região lombar. Ele havia tentado tratamentos médicos, mas os problemas voltavam. Durante nossa conversa, ele revelou uma frase que repetia com frequência: não consigo me livrar do passado ou carrego tudo nas costas. Essas palavras, carregadas de emoção, haviam ensinado seus rins a reter, como se o corpo estivesse obedecendo a um comando de acumular em vez de liberar. Sugere uma prática para reeducar seus rins. Todas as manhãs, ao acordar, ele deveria colocar as mãos na região lombar, respirar profundamente e dizer: meus rins são rios livres. Eu solto o passado com facilidade. Tudo flui em mim com pureza e paz. Ele também deveria visualizar seus rins como 2 riachos cristalinos, fluindo sem obstáculos, levando embora qualquer peso emocional. Após um mês de prática, as infecções diminuíram, e a sensação de peso desapareceu. Não foi um milagre,
Foi uma mudança na instrução mental que o corpo obedeceu fielmente. Os rins são particularmente sensíveis a emoções como medo e insegurança, que muitas vezes se manifestam como retenção de líquidos ou desequilíbrios na pressão arterial. Quando você vive em um estado de segurar, seja raiva, culpa ou medo de perder o controle, seus rins trabalham sob pressão, como se tentassem filtrar não apenas o sangue, mas também o peso emocional que você carrega. A ciência moderna reconhece que o estresse crônico afeta o sistema renal, alterando a produção de hormônios como a aldosterona, que regula o equilíbrio de fluidos. Mas a solução não está apenas em medicamentos, está em mudar a mensagem que você envia aos seus rins. Tente este exercício simples. Antes de dormir, sente-se em silêncio, coloque as mãos na região dos rins, logo acima da cintura, nas costas, e repita: eu libero tudo o que não me serve. Meus rins fluem com liberdade. Eu sou puro, eu sou leve, eu sou paz. Enquanto faz isso, visualize seus rins como fontes de água limpa, fluindo suavemente, limpando seu corpo e sua alma. Repita isso por 30 dias, com paciência e confiança. O subconsciente não precisa de pressa, ele precisa de consistência. Quando você ensina aos seus rins que eles podem liberar, eles respondem com equilíbrio, e o corpo reflete essa liberdade em forma de saúde. Seus rins são mais do que filtros biológicos, são aliados na sua jornada de purificação. Não o sobrecarregue com palavras de retenção como não consigo deixar isso para trás ou tudo me pesa. Em vez disso, declare: eu sou um rio de vida. Meus rins purificam com facilidade. Eu libero, eu fluo, eu vivo. Quando você fala com clareza e amor, seus rins ouvem e obedecem, transformando estagnação em fluxo e peso em leveza. Capítulo 15. O fígado, alquimista da transformação. O fígado é o grande alquimista do seu corpo. Ele transforma toxinas em substâncias inofensivas, armazena energia e regula o metabolismo, mas também é um espelho da sua capacidade de transformar raiva, frustração e amargura em harmonia. O fígado é sensível não apenas aos alimentos que você consome, mas também às emoções que você cultiva e às palavras que profere. Quando você vive repetindo "estou cheio de raiva" ou "não suporto mais isso", seu fígado absorve essa energia como se fosse uma toxina, reagindo com inflamação, fadiga ou desequilíbrios metabólicos. Ele não é apenas um órgão, é um mestre da transformação, e o que você lhe diz determina se ele transmuta veneno em cura ou se acumula ressentimento em doença. Lembro de Clara, uma mulher de 47 anos que sofria de fadiga hepática e dores constantes no lado direito do abdômen. Os exames mostravam um fígado sobrecarregado, mas sem doença grave. Durante nossa conversa, ela confessou que vivia repetindo: "Tudo na minha vida é tóxico" ou "não consigo me livrar do que me faz mal". Essas frases, ditas com emoção, haviam programado seu fígado para funcionar como se estivesse constantemente lidando com veneno. Propus uma prática de reprogramação. Todas as noites, ela deveria colocar a mão direita sobre o lado direito do abdômen, respirar profundamente e dizer: "Meu fígado é um alquimista divino. Ele transforma tudo em luz. Eu sou limpo, eu sou forte, eu sou renovado". Ela também deveria visualizar seu fígado como uma fornalha dourada, queimando suavemente qualquer toxina e liberando energia pura. Após 40 dias, suas dores diminuíram, e os exames mostraram uma melhora significativa na função hepática. O fígado não mudou por mágica. Ele respondeu a uma nova instrução. O fígado é particularmente sensível à raiva e à frustração, emoções que, quando reprimidas, se acumulam como toxinas químicas e vibracionais. A ciência confirma que o estresse emocional crônico pode levar a disfunções hepáticas, como esteatose ou inflamação, porque o fígado responde ao cortisol elevado e ao desequilíbrio do sistema nervoso. Mas você pode mudar isso ao mudar sua linguagem interna. O fígado não precisa de punição, ele precisa de direção. Ele não é seu inimigo, é seu aliado na transformação da vida. Para começar, experimente este exercício. Ao acordar e antes de dormir, coloque a mão sobre o lado direito do abdômen, feche os olhos e repita: "Meu fígado transforma tudo em bem. Eu libero a raiva, eu acolho a paz. Meu corpo é um templo de luz". Enquanto faz isso,
Visualize uma chama dourada brilhando no seu fígado, purificando tudo o que toca. Repita por pelo menos 30 dias, com paciência e fé. O subconsciente não responde a palavras vazias. Ele responde a palavras sentidas e repetidas com intenção. Quando você ensina ao seu fígado que ele é um mestre da transformação, ele responde com eficiência, e seu corpo reflete essa alquimia em forma de vitalidade. Seu fígado é um presente divino, um alquimista que trabalha para você. Não o sobrecarregue com palavras de raiva ou amargura. Em vez disso, declare: eu transformo tudo em luz. Meu fígado é sábio e poderoso. Eu sou renovação. Fale com ele, e ele ouvirá. Transforme sua linguagem, e sua saúde se transformará. Capítulo 16. Os olhos, janelas da visão interior. Os olhos não são apenas órgãos da visão física, são as janelas da sua visão interior, refletindo como você enxerga a si mesmo e o mundo. Eles captam não apenas a luz externa, mas também a luz dos seus pensamentos, crenças e emoções. Quando você vive dizendo não quero ver isso ou não suporto olhar para minha vida, seus olhos absorvem essas mensagens, manifestando sintomas como cansaço visual, visão embaçada ou até problemas mais sérios, como glaucoma ou catarata. Eles não são apenas lentes, são espelhos da sua alma, e o que você diz a eles determina se enxergam com clareza ou se obscurecem com o peso das suas palavras. Conheci uma mulher de 60 anos, Maria, que sofria de visão embaçada e olhos secos há anos. Os tratamentos médicos ajudavam, mas os sintomas voltavam. Durante nossa conversa, ela revelou que frequentemente dizia: não quero ver o que está acontecendo ao meu redor ou minha vida está fora de foco. Essas frases, carregadas de emoção, haviam ensinado seus olhos a responder com opacidade e desconforto. Propus uma prática para reeducar sua visão. Todas as manhãs, ela deveria olhar para o céu ou uma paisagem natural, colocar as mãos suavemente sobre os olhos fechados e dizer: meus olhos são janelas de luz. Eu vejo com clareza e amor. A beleza da vida flui através de mim. Ela também deveria visualizar seus olhos como dois lagos cristalinos, refletindo a luz divina. Após um mês, a secura diminuiu, e sua visão ficou mais nítida. Não foi milagre, foi uma mudança na instrução mental que os olhos obedeceram. Os olhos são sensíveis ao estresse emocional, especialmente à recusa em enfrentar a realidade ou à dificuldade de aceitar o que se vê. A ciência mostra que o estresse crônico pode afetar a pressão intraocular e a lubrificação dos olhos, mas a raiz muitas vezes está na linguagem interna. Quando você rejeita o que vê, seus olhos refletem essa rejeição. Quando você acolhe a vida com gratidão, eles brilham com clareza. Para reeducar seus olhos, é preciso mudar a maneira como você fala sobre o que enxerga, tanto no mundo externo quanto dentro de você. Tente este exercício. Ao acordar, olhe-se no espelho, coloque as mãos suavemente sobre os olhos e repita: eu vejo a verdade com amor. Meus olhos são claros e brilhantes. A luz divina guia minha visão. Enquanto faz isso, visualize seus olhos como faróis emitindo luz suave e recebendo a beleza do mundo. Repita por 21 dias, com paciência e intenção. O subconsciente não responde a palavras ditas sem convicção. Ele responde à repetição sentida. Quando você ensina aos seus olhos que eles são janelas da alma, eles respondem com clareza e vitalidade. Seus olhos são mais do que órgãos, são portais para a sua essência. Não diga mais não quero ver ou tudo está embaçado. Em vez disso, proclame: eu vejo a luz. Meus olhos são divinos. Eu enxergo com amor. Mude sua linguagem, e sua visão mudará. Mude sua visão, e sua forma de enxergar a vida também mudará. Lembro-me de Pedro, um homem de 50 anos que sofria de dores musculares constantes nas pernas e ombros, mesmo sem lesões aparentes. Ele havia tentado fisioterapia e relaxantes musculares, mas o alívio era temporário. Durante nossa conversa, ele confessou que frequentemente dizia: carrego o mundo nas costas ou minhas pernas não me sustentam mais. Essas frases, repetidas com emoção, haviam programado seus músculos para responder com tensão e fadiga, como se estivessem literalmente suportando um fardo.
Propus uma prática para reeducar seus músculos. Todas as noites, ele deveria deitar-se, relaxar e colocar as mãos sobre os ombros e pernas, dizendo com firmeza: meus músculos são fortes e livres. Eu me movo com leveza. A força divina flui em mim. Enquanto fazia isso, ele deveria visualizar seus músculos como cordas de luz, flexíveis e vibrantes, livres de qualquer peso. Após 30 dias, as dores diminuíram significativamente, e ele relatou uma sensação de energia renovada. Não foi magia. Seus músculos responderam a uma nova instrução do subconsciente. A ciência confirma que o estresse emocional crônico, como a sensação de sobrecarga ou derrota, aumenta a tensão muscular, levando a espasmos e dores. Mas quando você muda sua linguagem interna, quando substitui frases de fraqueza por afirmações de força, seus músculos relaxam, a circulação melhora e a energia retorna. Seus músculos não são apenas ferramentas de movimento, são reflexos da sua coragem mental. Eles não falham por acaso. Eles obedecem ao que você decreta como verdade. Para começar a reeducar seus músculos, experimente este exercício. Ao acordar e antes de dormir, sente-se em um lugar tranquilo. Coloque as mãos sobre uma área muscular tensa, como ombros, pernas ou costas, e repita: meus músculos são a força de Deus em ação. Eu sou leve, eu sou forte, eu sou livre. Enquanto faz isso, visualize seus músculos como fios de luz dourada, movendo-se com fluidez e poder. Faça isso por 21 dias, com consistência e sem pressa. O subconsciente precisa de repetição para aceitar a nova instrução, e seus músculos responderão com vigor renovado. Seus músculos são mais do que tecidos, são a manifestação da sua determinação. Não diga mais não tenho forças ou estou sobrecarregado. Em vez disso, proclame: eu sou força divina. Meus músculos se movem com alegria. Eu suporto a vida com leveza. Mude sua linguagem, e seus músculos mudarão. Mude seus músculos, e sua capacidade de enfrentar a vida também se transformará. Capítulo 18. O sistema imunológico, guardião da harmonia. O sistema imunológico é o guardião silencioso do seu corpo, trabalhando incansavelmente para protegê-lo de ameaças externas e internas. Mas ele não responde apenas a vírus ou bactérias. Ele é profundamente sensível ao clima emocional e mental que você cria. Quando você vive repetindo estou vulnerável, sempre fico doente ou não consigo me defender, seu sistema imunológico absorve essas palavras como comandos, enfraquecendo sua capacidade de proteção. Ele não é apenas uma rede de células defensoras, é um espelho da sua confiança interior, e o que você diz a ele determina se ele age com vigor ou se retrai em resposta a mensagens de medo ou dúvida. Conheci Laura, uma mulher de 35 anos que sofria de infecções respiratórias frequentes e uma sensação constante de fragilidade. Os médicos prescreviam antibióticos, mas os episódios voltavam. Durante nossa conversa, ela revelou que frequentemente pensava: meu corpo é fraco ou não consigo me proteger de nada. Essas frases, ditas com convicção, haviam ensinado seu sistema imunológico a operar em um estado de baixa resistência. Propus uma prática para reeducar sua defesa interna. Todas as manhãs, ela deveria ficar diante de um espelho, colocar as mãos sobre o peito e dizer com firmeza: meu sistema imunológico é sábio e poderoso. Eu sou protegido. A vida divina me guarda. Ela também deveria visualizar seu corpo como uma fortaleza de luz, com células brilhantes patrulhando cada canto, prontas para neutralizar qualquer ameaça. Após um mês, as infecções diminuíram, e ela relatou uma energia que não sentia há anos. Não foi um milagre, foi uma reprogramação do subconsciente que o corpo obedeceu. A ciência reconhece que o sistema imunológico é influenciado pelo estresse crônico e pelas emoções negativas, que elevam o cortisol e suprimem a produção de células defensoras. Mas quando você cultiva pensamentos de segurança, gratidão e força, o sistema imunológico responde com maior eficiência, produzindo anticorpos e mantendo o equilíbrio. Ele não age aleatoriamente. Ele segue as instruções que você dá através das suas palavras e crenças. Para fortalecer seu sistema imunológico, experimente este exercício. Ao acordar e antes de dormir, feche os olhos,
coloque as mãos sobre o peito e repita: eu sou protegido. Meu sistema imunológico é forte e sábio. A luz divina me guarda e me renova. Enquanto faz isso, visualize seu corpo como um campo de luz branca, onde cada célula imune brilha como um guerreiro pacífico, mantendo a harmonia. Repita por 30 dias, com paciência e fé. O subconsciente não responde a palavras vazias, ele responde à repetição sentida. Quando você ensina ao seu sistema imunológico que ele é uma fortaleza divina, ele responde com vitalidade e proteção. Seu sistema imunológico é mais do que um mecanismo de defesa, é um reflexo da sua confiança na vida. Não diga mais estou sempre doente ou não tenho defesas. Em vez disso, declare: eu sou uma fortaleza de luz. Meu corpo me protege com sabedoria. Eu sou saúde. Mude sua linguagem, e sua imunidade mudará. Mude sua imunidade, e sua relação com a vida também se transformará. Amém.